Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também conhecida como LGPD. E o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma lei brasileira que está em vigor desde setembro de 2020 e estabelece um conjunto de regras a serem seguidas por empresas públicas e privadas sobre a maneira correta de fazer o tratamento de dados pessoais, como coletar, armazenar, compartilhar e excluir esses dados. A lei introduz ainda uma série de direitos que asseguram maior transparência, privacidade e segurança, além de dar protagonismo e poder às pessoas sobre o uso dos seus próprios dados. E qual é a importância da LGPD na área de bancos de dados? Em um mundo cada vez mais conectado, os dados pessoais tornaram-se um ativo relevante para os processos de negócios em seus mais variados segmentos. Este cenário acabou por gerar o uso indiscriminado de informações pessoais para finalidades muitas vezes contrárias aos interesses e expectativas do titular dos dados, interferindo na sua privacidade. Por esse motivo, a Lei Geral de Proteção de Dados é vista como um marco na regulamentação de dados pessoais no nosso país. Ela abrange tanto os meios digitais quanto os físicos e parte do princípio do consentimento do proprietário dos dados, isto é, eles só podem ser usados, tratados, armazenados e compartilhados se houver prévia autorização do titular após o conhecimento claro e bem definido de para quais fins os dados serão usados. E quando é que se aplica e quando não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, a LGPD é aplicável a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país no qual estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento de dados seja realizada no Brasil. E quando não se aplica? Bom, estão excluídos da aplicação da lei alguns meios de tratamento de dados, a exemplo daqueles realizados para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, além de informações relacionadas exclusivamente à segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e às atividades de investigação e repressão de infrações penais. Quais são os desafios para a implementação da lei? A LGPD impõe uma série de desafios e obrigações para as empresas, exigindo uma mudança cultural para que seja adotada uma nova postura frente ao uso de dados pessoais, tais como criar um termo de consentimento de forma transparente e com informações precisas sobre a finalidade do uso dos dados. Adotar um projeto específico baseado no tamanho e tipo de empresa, criar um diagnóstico geral sobre a coleta, o uso e o tratamento de dados pessoais, chamando isso de mapeamento de dados. Apontar os riscos de exposição e vazamento de dados. Rever contratos com usuários, parceiros e funcionários. Abrir um canal de comunicação com os titulares dos dados, elaborar políticas de privacidade, investir em soluções de segurança e oferecer treinamento regulares aos funcionários. Outro ponto de extrema importância exigido pela LGPD é de que as empresas definam um profissional que seja encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. Esse encarregado, conhecido como DPO, pode ser um funcionário da empresa ou um funcionário terceirizado. E o que vem a ser um DPO, Data Protection Officer? Conhecido como encarregado pelo tratamento de dados pessoais, ele é o responsável por garantir a conformidade das organizações com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
o DPO atua como um canal de comunicação entre os titulares dos dados, o agente de tratamento, ou seja, o responsável pela tomada de decisões, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é a autoridade supervisora que fiscaliza a Lei de Controle de Dados no Brasil. E quais são as sanções administrativas pelo descumprimento da LGPD? Sanções previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Uma empresa que não se preocupa com a privacidade e a segurança dos dados pessoais de seus clientes e funcionários pode acabar perdendo a confiança e o respeito do público e, consequentemente, a sua autoridade. Além disso, as empresas que não se adequarem às normas exigidas pela LGPD poderão sofrer consequências graves como multas, sanções administrativas e retenção das suas atividades. As sanções previstas pela lei são multas administrativas. O órgão fiscalizador da ANP pode aplicar multas administrativas às empresas que descumprem as disposições da LGPD. Essas multas podem variar de 2% a 10% do faturamento global da empresa, com um limite máximo de 50 milhões. Podem também sofrer sanções como indenização. As empresas podem ser responsabilizadas a indenizar os titulares dos dados por danos morais ou materiais causados pelo vazamento. Podem também sofrer proibição de tratamento dos dados pela ANPD, que pode proibir a empresa de continuar a tratar os dados pessoais dos titulares que forem afetados pelo vazamento. Pode também haver uma publicidade da infração, ou seja, a ANPD pode determinar a publicidade da infração, que pode causar danos à imagem da empresa. E penalidades criminais. A lei prevê também penalidades criminais como prisão para os casos mais graves, como o uso ilícito de dados pessoais ou a recusa em fornecer informações à ANPD. Bom, como nós vimos, o que vem a ser o vazamento de dados? Nós vimos sobre as sanções a respeito dos vazamentos que uma empresa pode sofrer e agora nós vamos ver o que vem a ser um vazamento de dados. Um vazamento de dados ele é definido como um incidente de segurança, em que os dados pessoais ou informações privadas e sigilosas são expostas publicamente ou a terceiros sem a autorização dos titulares. Dessa forma, as informações podem ser acessadas, visualizadas, copiadas, vendidas, compradas e usadas para diversos fins. Um vazamento de dados coloca as pessoas e empresas em risco. E quais são os dados que costumam mais ser visados em um vazamento de dados? São os dados financeiros, como informações de cartão de crédito ou de débito, credenciais de rede, como nomes e usuários de senhas, dados de saúde, registro de clientes, registros de RH e dados de empregados, códigos-fontes e algoritmos e descrições de processos e metodologias operacionais próprias. Como evitar um vazamento de dados? Em primeiro lugar, o investimento em segurança da informação é a melhor maneira de evitar um vazamento de dados. Investir em ferramentas de prevenção contra ameaça, como firewall, antivírus corporativo. Também estabelecer políticas e ferramentas de autenticação e controle de acesso. Garantir a segurança do acesso físico ao ambiente de TI, fazer análises de vulnerabilidade frequentemente, dar uma especial atenção às configurações de segurança de ambientes em nuvem, criar uma política de segurança da informação consistente para colaboradores e parceiros e ainda promover campanhas de conscientização e treinamento de colaboradores, ensinando-os a reconhecer as principais ameaças. Além de todas essas ações vistas para evitar um vazamento de dados, é essencial que as empresas elaborem um documento chamado Plano de Resposta a Incidentes. Esse Plano de Respostas a Incidentes, conhecido como PRI, ele vai auxiliar as empresas
descrevendo quais são os procedimentos que deverão ser adotados caso haja algum incidente de segurança. Quais são as notificações necessárias aos envolvidos, ou seja, quais as notificações necessárias aos titulares dos dados, qual será a atuação e a responsabilidade do DPO na resposta ao incidente, a investigação para identificar a causa do incidente e qual será o reforço adotado para a prevenção de novos vazamentos. Bom, com todo esse trabalho, com toda essa pesquisa feita, vamos às considerações finais. O presente trabalho analisou a importância da LGPD, ou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e os impactos para as instituições públicas e privadas durante o processo de adequação às normas da lei. Fica evidente que a LGPD certamente trará relevantes mudanças organizacionais, econômicas e sociais, representando um grande avanço para a sociedade brasileira. As recomendações apresentadas neste trabalho poderão auxiliar as instituições públicas e privadas a enfrentarem o desafio da adequação dos seus processos de negócio às regras trazidas pela nova lei, contribuindo para a transparência no tratamento de dados pessoais e no desenvolvimento de uma cultura de confiança entre os envolvidos na proteção dessas informações. Implementar a LGPD nas empresas não é apenas uma exigência legal, mas também uma oportunidade para que as empresas fortaleçam as suas práticas de governança de dados e aumentem a confiança com os seus clientes, parceiros e colaboradores. Muito obrigada!